Olá, viajantes! Eu sou a Vanessa do canal Fluxo Consciência Livre. Hoje eu quero compartilhar com você uma vivência através da projeção astral com o meu animal de poder. Mas o que é um animal de poder? Qual que é a função desse animal, né? Geralmente na cultura xamânica, na cultura indígena, eles são muito presentes, muito valorizados, né? Aquela cultura da conexão dos guias virem da natureza. Então, nós temos, né? Todos nós temos um guia animal. É como se fosse o nosso mentor da natureza. Então, a gente consegue ter acesso, eles se apresentam pra gente durante a vida. Assim, a gente tem um principal, como a gente tem o nosso o mentor humano, né? A gente tem esse mentor que a gente chama de mentor de cabeça, né? E depois tem os outros animais que se apresentam também pra gente de acordo com as nossas características, animal de prosperidade, animal sombra, a gente tem todas essas características dentro de nós, né? E, ai, foi tão bonito o meu encontro com o meu animal. Eu fiz uma... nossa, gente, isso tem muitos anos, assim. Deve ter cerca de uns 10 anos atrás, eu fiz uma meditação guiada, assim, que eu encontrei na internet. E eu depois até procurei, assim, que algumas pessoas me pediram, né? Muitos anos depois, eu não achei mais. Eu tô até fazendo. O próximo vídeo vai ser uma meditação guiada minha, que eu tô desenvolvendo aqui, tô escrevendo roteiro, bonitinho, criando. Vendo uma música, um som agradável para colocar. E eu vou narrar com a minha voz essa meditação para vocês terem esse acesso, para facilitar, né? E aí eu fiz essa meditação, depois eu acabei pegando no sono. Eu não visualizei no momento da meditação, sabe? Eu peguei no sono assim e eu entrei em projeção, mas eu não estava totalmente consciente. Como que a gente identifica? Por exemplo, eu estava andando assim, caminhando numa rua e começou a ficar escuro, começou a escurecer e eu sentia que aquela rua era perigosa, que eu precisava voltar, que eu tinha que sair dali porque estava perigoso. Quando a gente está no plano astral e a gente sente que está perigoso, que tem rua, sabe, escura, a gente está em alguma camada, né, que a gente chama assim, do umbral, que é quando a gente sai do corpo, a gente vai para o umbral, a gente não vai ir para camadas superiores, ver seres estelares e super evoluídos e desenvolvidos. Primeiro a gente sai aqui, né? Então, quer dizer, assim, tá numa camada umbralina, tá num lugar ruim? Não, gente, tá aqui na energia telúrica. A gente tá em camadas da Terra, que a gente chama umbral. E as pessoas, infelizmente, acabam entendendo como lugares ruins. Tem camadas e camadas do umbral, né? Então, eu fui andando assim por essa rua e senti que precisava voltar. Aí eu olhei pra trás assim, gente. Aí apareceu um cavalo. O meu animal de poder principal é o cavalo. E aí, telepaticamente, ele falava pra eu montar nele, que ele iria me tirar dali, ia me levar pra outro lugar. Só que eu tenho uma relação assim, nossa, de muito respeito. Apesar de saber que eu tenho um peso pena subindo nele, eu fui relutante. Eu não queria subir com medo de machucá-lo. E aí, olha isso, como eles são. Ai, os animais são perfeitos. Eu sou completamente apaixonada, assim, por eles. Ele deitou, gente. Ele sentou assim e pedindo para eu subir. Aí eu fui e montei nele. E aí, gente, era um caminho assim, eu lembro exatamente da vivência, ele trotando, né? Ele me levando pro lugar e eu fazendo carinho, acariciando ele a cabeça, aquele cabelinho dele, sabe? E de, olha, não estou te machucando mesmo, né? Toda assim, cuidadosa. E ao mesmo tempo aquela sensação de segurança, de liberdade, porque o cavalo, ele traz isso, né? Ele é um animal seguro, é um animal selvagem, é um animal livre. E aí ele foi me levando, assim. E olha que interessante o que aconteceu agora. Ele me deixou em uma. Ele me deixou em uma casa. E aí nessa casa eu encontrei com. Tinha um homem, um senhor me esperando.
E esse senhor, ele me deitou assim numa cama, ele colocou um laser verde aqui no meu chakra do terceiro olho. E esse laser me levou para um castelo. Olha isso, como são as mudanças, né? Ali das dimensões, né? Mudanças entre mundos. Primeiro eu estava num plano aqui terreno, mais ligado à energia telúrica, né? Umbralino. Aí ele foi com esse laser, essa luz, né, verde, me levou, me remeteu para um outro lugar. E lá nesse castelo, quem estava me esperando? Uma feiticeira. E ela ficava muito feliz. E eu chegava, assim, era uma sala com uma lareira e tinha um fogo ali, né? A lareira ali queimando. E ela super feliz, me abraçava. Ela, eu tô feliz que você veio, que você conseguiu. Gente, é muito legal, porque esses seres, eles ficam muito felizes quando a gente consegue. Eles sabem da dificuldade, como é complicado, assim, né? A gente conseguir ter o acesso. E aí ela falou pra mim assim, vou te levar até alguém que vai poder te ajudar melhor. E olha só como que a gente foi para esse outro mundo, essa outra dimensão, encontrar com esse ser através do elemento fogo, porque, gente, os elementos, né, água, ar, terra, o fogo, eles levam a gente, eles são condutores entre mundos. E aí, olha aqui, parece maluquice, né, como eu vou falar. Eu dou risada sempre que eu lembro, fico rindo sozinha das minhas histórias, né. E aí a gente entrava na fumaça da lareira e ia parar num lugar assim. Era um lugar antigo também. E eu andava assim pela rua do nada, gente. Aparecia um gigante. E ela tava comigo. Aparecia assim um gigante. Nossa, ele era assim muito, muito alto mesmo. E aí eu sentava assim na calçada no meio-fio, né? E aí o gigante, ele pegava e sentava também, fazia sabe, de tão alto que ele era, que dava um estrondozinho assim quando ele sentava do meu lado. E aí ele olhava pra mim, olha como que são as simbologias. As coisas nunca são muito, muito claras no plano astral, né? No plano espiritual. Ele falava pra mim assim, ele me dava uma bala, um doce e falava assim, pode levar para os seus amigos. O que ele estava me dando para eu trazer para os meus amigos? Quem são os meus amigos, né? São todos vocês? São as pessoas ao meu redor, à minha volta? O que o doce representa? Representa amor? Representa doçura? Representa harmonia? Sabe? Então a gente tem que tirar essas simbologias, porque eles querem que a gente. Ninguém dá nada de mão beijada pra gente. A gente tem que compreender, tem que entender os símbolos, né? Simbologias todas. E aí acabou a vivência. Eu voltei dali. E é interessante observar isso, né? Porque eu, eu conheci o meu animal de poder, ele me levou. E o cavalo tem muito isso de viajar entre as dimensões. E como eu tenho a projeção astral em mim, na minha mediunidade, essa facilidade para projetar o corpo, então ele é muito característico meu, porque ele me auxilia nessas viagens. Ele é um animal ali para ajudar a fazer as passagens. E ficou muito claro isso assim para mim. Então, quando você tiver o seu acesso ao seu animal de poder, compara as características que ele tem com as suas. Como que esse animal é, o que ele representa, no que ele te ajuda, no que ele facilita ali para você. Para mim isso é muito claro, ele me auxilia muito, né, dessas dimensões. E ele mostrou isso para mim na vivência. Primeiro ele me levou até um lugar que me transportou para uma dimensão. E depois aquela mulher, a feiticeira, me transportou para outra. Então, tudo começou através de quem? Através dele. Então, não é só você saber por curiosidade quem que é o seu animal de poder, é saber no que ele está ali, né? Como um mentor animal para te auxiliar. E aproveitar isso também, porque ele está ali disponível e às vezes a gente não está dando importância, não está se conectando. Então se conecte. Esse vídeo é um convite para você se conectar, porque, né,
eles têm a sua energia. São parecidos, semelhantes a características que tem em você. Eles te escolhem, eles chegam próximo de você por isso, porque eles têm características próximas a você e que te vão trazer os benefícios dentro dessas características. Então, o meu próximo vídeo eu vou fazer, né? Estou preparando essa meditação guiada para vocês, para facilitar, assim, ajudar você a ter esse acesso ao seu animal de poder. Então, você pode ter esse acesso durante a meditação, tendo a visualização, ou depois você pode entrar no sonho lúcido, numa projeção astral, tá bom? Espero que você tenha gostado. Curte esse vídeo, compartilha, comenta se você já teve alguma experiência com o seu animal de poder. E até o próximo vídeo, tá bom? Beijinho e se cuidem, tá?